Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Interessante falar sobre choro, né? Aí me vem uma pergunta: Jesus chorou, gente? Jesus chorou? Vamos ver em que situações ele chorou. Jesus chora ao ver a angústia daqueles que ele ama. Olha o texto lá de João 11, 33 e 36, só contextualizando. Esse momento aqui foi quando Jesus foi até Betânia para ressuscitar Lázaro, que havia morrido há 4 dias. Quando ele chega em Betânia, antes de chegar à casa, Marta corre em direção a ele e fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus conversa com ela, e depois ela corre, chama Maria, Maria vai até Jesus, também chega chorando e fala: oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só o que Jesus fala na sequência. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. O que a gente observa aqui é que as pessoas, ao verem Jesus chorando, reconheceram o quanto ele amava a Marta e Maria e o próprio Lázaro. Então, um dos padrões de Jesus é chorar com os que choram. E ele ficou triste em ver a tristeza das irmãs de Lázaro. Ele se comoveu e se condoeu com aquela dor. Chorou com elas. Então, quando as pessoas veem em nós que nós respeitamos os sentimentos dos outros, veem em nós que nós choramos com os que choram, elas reconhecem que nós os amamos. Essa é uma forma de declarar o amor das pessoas queridas, às pessoas queridas. É chorar com as pessoas quando elas estão em dificuldade. Este era um dos padrões de Jesus. Quando ele chorou, quando Marta e Maria também choravam por seu irmão. Outra situação que Jesus chorou foi ao ver os pecados da humanidade. Olha que interessante. Jesus, quando se aproximava de Jerusalém, lá em Lucas 19, 41, diz que quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. A tristeza tomou conta do seu coração ao ver a rejeição de tantas oportunidades para um verdadeiro arrependimento. Quando ele observou o quanto Jerusalém havia rejeitado as oportunidades, quantos profetas alertavam aquela cidade, quantos homens de Deus falaram em nome de Deus, e a cidade de Jerusalém rejeitou todas essas oportunidades. Então ele chorou de tristeza, porque Jesus chora ao ver os pecados da humanidade. Nós, como povo de Deus, queremos ser iguais a Jesus, sermos iguais a Jesus, nós devemos nos condoer com o pecado, ver a situação que a humanidade se encontra e chorar por essa situação. Não simplesmente sermos juízes e falar: olha, seus pecadores. Não, a gente chora, se angustia com o pecado da humanidade. Jesus chorou no jardim de Getsêmani. Olha que choro de angústia. Vejamos, queridos, Lucas 22, 44. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus orava com tamanha intensidade que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele estava ali angustiado. Mas me vem outra pergunta: Jesus teve medo? Mas pode um homem como Jesus ter medo? Gente, como homem, Jesus tinha sede. Lá em João 19, 28, o texto afirma isso. O texto lá em Mateus 4, 2 afirma que Jesus tinha fome, que ele se cansava. Lá em João 4, 6 afirma isso. A divindade e a humanidade foram misteriosamente combinadas nele. Podemos dizer que Jesus, enquanto esteve na terra, foi totalmente Deus e totalmente homem. Ele estava sujeito a todos os nossos desejos e sentimentos, a todas as nossas tentações, mas em nenhum momento deixou ele de ser Deus. Olha que interessante, ele sentiu muita angústia por ter sido colocada sobre ele toda a culpa dos pecados da humanidade. Que coisa forte, teve medo de separar-se do Pai, não por covardia, mas sim porque os pecados da humanidade lhe trouxeram esta horrível sensação de separação. Por isso ele temeu. Em Hebreus 5, 7 a 9, ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que coisa maravilhosa, né? E ele foi aperfeiçoado através do que sofreu. E foi obediente em tudo. Então, ele sofreu, ele chorou. Chorar faz parte do ser que tem o Espírito Santo, que é transformado. A gente chora com as pessoas, chora pelas pessoas, chora quando vê o pecado, quando vê a situação da humanidade. Olha um exemplo aqui do choro de tristeza segundo Deus. Não é o choro segundo o mundo, mas segundo Deus. Olha Pedro. Pedro chorou amargamente ao se deparar com Jesus após negá-lo 3 vezes. Arrependido por sua traição e tocado pelas palavras de Jesus, Pedro abriu a porta para a restauração do seu ministério. Olha Paulo. Paulo tinha o costume de chorar pelo sofrimento e pelos pecados dos irmãos. Assim como o padrão que nós mostramos de Jesus aqui, ele sofria pelos pecados dos irmãos. E também sofria quando os irmãos estavam sofrendo. Por onde ele passava, ele tinha esse sentimento de chorar com os irmãos. Um sinal de amor pelos filhos na fé. Davi chorou mostrando profunda tristeza e arrependimento pelo seu pecado, no caso da Betseba. Davi chorou mostrando profunda tristeza e arrependimento pelo seu pecado quando foi confrontado pelo profeta Natan. Então, é um padrão daqueles que são cheios do Espírito Santo, transformados pelo poder de Deus, de chorarem, de serem quebrantados. Né? Se queremos ser semelhantes a Ele, devemos ser quebrantados. Na próxima aula, nós falamos de mais 2 bem-aventuranças. Amém, queridos? Deus abençoe.